Boa noite aí, Euler. Boa noite, Matheus, Adriel. Vamos começar mais uma transmissão aí sobre legislação tributária municipal, né? Boa noite aí, pessoal. Vamos começando aí a transmissão. Hoje a gente vai tratar de um tema, Rodrigo, vamos tratar de um tema aí bem importante, bem focado na legislação aí de Goiânia, lógico. Muito que a gente vai falar aqui também serve para outros municípios, ok? Mas depois que a gente der um panorama geral de como que isso é tratado pela jurisprudência dos tribunais superiores, a gente trata especificamente como o município de Goiânia, na sua legislação tributária, trata o tema, ok? Pessoal, compartilhem aí com seus seguidores aí a transmissão, vamos compartilhar, vamos divulgar aí a transmissão, vamos divulgar meu canal aí no Periscope, é uma maneira aí de vocês me ajudarem, ok? E vamos clicar aí na telinha, vamos gerar esses corações, uma maneira de eu monitorar aí a transmissão e de você, manifestar que você está gostando, e isso me gera aí uma maior visibilidade aí no Periscope. Vamos lá, pessoal, me ajude aí, fica clicando na tela, isso não prejudica a conexão, ok? Pessoal, qual é o tema de hoje? Juliana, boa noite, sempre presente aí nas transmissões. A gente vai tratar hoje da incidência do ISS na questão do software. E aí, a gente tem basicamente dois tipos de software, né? E antes de a gente estudar esses dois tipos de Magna, boa noite. Antes de a gente estudar esses dois tipos de software, é interessante a gente verificar que a questão da licença de uso de um software, de um programa de computador, está inserido na lista de serviços, está inserido no campo de incidência do ISS, lá na lista de serviço. Todos sabem que para um serviço, para uma determinada atividade ser tributada pelo ISS, antes de mais nada, precisa estar enquadrada no conceito jurídico de serviço, que é o conceito constitucional de serviço adotado pelo STF, e também não basta se enquadrar nesse conceito de serviço, ser um serviço essencialmente, precisa estar lá elencado expressamente na lista de serviço. E logicamente não está no campo de incidência do ICMS, ok? Então, a licença de uso de programas de computador é um serviço, está lá incluído na lista de serviço no item 1.05. Vamos aqui na legislação, vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui, ó, é a lista de serviço da Lei Complementar 116, ó, o 1.05, olha o que ele fala: licença ou cessão de direito de uso de programas de computação. Então, esse tipo de atividade é um serviço, e está na lista de serviço, então tá inserido no campo de incidência do ISS. Vou voltar aqui para mim. Então, pessoal, é um serviço e é tributável pelo ISS. Então, observe que aí no item 1.01 não há diferença nenhuma. Quando eu falo de licença de uso de programa de computação, de software, aqui eu não estou fazendo diferença nenhuma se é um software desenvolvido de forma personalizada ou é um software, como os tribunais superiores intitulam, software de prateleira. Quem faz essa diferença é os tribunais superiores. Porque a lista de serviço, a Lei Complementar 116, não faz essa diferença. Não faz essa diferença. Licença de uso de programas de computador, independente se é desenvolvido em massa, se é um software de prateleira ou um software desenvolvido de forma personalizada, enseja a incidência do ISS. Só que, de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, há uma diferença de efeitos tributários se eu estou tratando de uma licença de uso de um software desenvolvido de forma personalizada ou se é um software de prateleira. Por quê? Porque no entendimento dos tribunais superiores, os softwares desenvolvidos de forma personalizada, pelo fato de ser de forma personalizada, há uma prestação de serviço, então enseja a incidência do ISS. Então, no entendimento dos tribunais superiores, o item 1.05, que a gente acabou de ver aí na tela,
ele trata especificamente, apesar de não colocar isso expressamente, ele trata somente dos softwares desenvolvidos de forma personalizada. Porque os softwares de prateleira, aqueles softwares que vocês contratam a licença de uso, sai e entra de novo, ok? Se está travando, para mim está ok. Sai e entra de novo, que aí melhora o periscope, ok? Para você. Então, o software de prateleira é aquele que você vai lá, contrata uma licença de uso numa loja de informática, e esse software não foi desenvolvido pensando nas suas características específicas. Esse é o software que que os tribunais superiores intitulam de software de prateleira. E nesse caso não há incidência do ISS no entendimento dos tribunais. Por quê? Porque aí eu estou falando de uma mercadoria e não de uma prestação de serviço. Então, nesse caso, há incidência do ICMS e não do ISS no entendimento dos tribunais superiores. Por quê? Porque o entendimento dos municípios não é esse. O município de São Paulo, o município de Goiânia, por exemplo, para eles não tem diferença nenhuma. A licença de uso é diferente de um contrato de aquisição, de um contrato de compra e venda, que há a transferência da titularidade da mercadoria. Quando eu adquiro, por exemplo, um automóvel, quando a concessionária me vende um automóvel, ela me está transferindo a titularidade desse automóvel. Então ela está praticando o fato gerador do ICMS, porque nesse caso o automóvel é uma mercadoria. Já no entendimento dos municípios, a questão do software de prateleira, eu não estou adquirindo uma mercadoria. Quando eu contrato uma licença de uso, o software aí não é uma mercadoria. Primeiro, não há transferência da titularidade, não há a ocorrência da circulação jurídica do software de prateleira para o meu patrimônio. Quem é ainda proprietário desse software, quem detém os direitos autorais desse software, é o desenvolvedor. Exemplo, que quando eu contrato a licença de uso do Windows, o Bill Gates não me abre o código-fonte. Então, esse software não é meu, eu não posso fazer nada, eu não posso fazer o que eu quiser com ele. Então, na ótica de quem está contratando a licença de uso do software de prateleira, ele não está adquirindo uma mercadoria. Por quê? Porque se eu estivesse adquirindo uma mercadoria, eu seria proprietário dessa mercadoria. E eu não sou proprietário do software de prateleira. Mesmo ele não tendo sido desenvolvido especificamente pensando nas minhas necessidades, ele não é mercadoria. Então ele não enseja a incidência do ICMS. Aqui eu estou falando do entendimento dos municípios, e esse é o entendimento do município de Goiânia. Então os municípios têm um entendimento totalmente contrário à jurisprudência dos tribunais superiores. Então vocês têm que saber esses dois posicionamentos. Posicionamento dos tribunais superiores, que eu já falei, e o posicionamento dos municípios, que é exatamente o posicionamento aí do município de Goiânia, que está no decreto. No decreto 1786 de 2015, a gente vai olhar aqui como que está a literalidade aí do decreto em relação a esse tema. Então, para os municípios, e aqui o município de Goiânia é um exemplo disso, a incidência do ISS na questão do software independe. Aqui eu estou falando da licença de uso, tá? Independe se é um software de prateleira ou um software desenvolvido de forma personalizada. Então eu vou contratar uma licença de uso de um programa de computador, vai incidir o ISS independentemente de esse software ser um software desenvolvido de forma personalizada ou um software de prateleira. Ok? Então há incidência do ISS nesses dois casos. Só não vai haver a incidência do ISS na seção de direitos autorais do software. Porque aí eu estou realmente vendendo uma mercadoria. Porque eu estou cedendo os direitos autorais, eu estou transferindo a titularidade desse software. Aí realmente o software adquire, se enquadra a categoria jurídica, porque aí eu estou cedendo os direitos autorais e não meramente licenciando o uso. Então, quando eu transfiro a titularidade, a cessão dos direitos reais, isso é fato gerador do ICMS e não do ISS. Mas na licença de uso,
Na licença de uso, que é o termo que está lá na lista de serviço, no item 1.05, aí na licença de uso é incidência do ISS, ok? ISS na cabeça, beleza? Independentemente das características do software. Vamos ler aqui na legislação? Vamos ler aqui, deixa eu pegar aqui o slide. Olha aqui, artigo 158, artigo 158 do decreto 1786, olha lá. O fornecimento sobre encomenda do cliente individualizado para o uso incide o ISS. Isso daqui não tem dúvida nenhuma, né? O problema é o parágrafo único. Não está sujeita à incidência do ISS a produção em massa para comercialização de software, mas olha aqui, ó, pronto para uso por qualquer usuário sem nenhuma adaptação. Cuja operação não configure licença de uso, mas sim a transferência dos direitos autorais. Então, o que não está sujeito à incidência do ISS é quando há cessão de direitos autorais, transferência dos direitos autorais. Porque aí o software realmente ele é uma mercadoria. Ele é uma mercadoria. Já na licença de uso, há sim a incidência do ISS, independentemente da característica do software. Se ele é software desenvolvido de forma personalizada ou software de prateleira. Beleza? Então, era isso que eu queria tratar com vocês, né? Comparar como que o município de Goiânia esse é um entendimento de vários outros municípios, para não dizer todos os municípios, e comparar com o entendimento da jurisprudência dos tribunais superiores. Beleza, pessoal? E um item que eu queria falar, não é exatamente software, é a questão do provedor de acesso à internet. O serviço de provedor de acesso à internet, os estados também tributam ele, mas o STJ já editou uma súmula falando que o serviço aí desenvolvidos pelos provedores de acesso à internet não é serviço de comunicação, é um serviço acessório ao serviço de comunicação, um serviço de valor adicionado. Então não é um serviço de comunicação. Então não está no campo de incidência do ICMS. Aí a problemática que surge é, se não está no campo de incidência do ICMS, está no campo de incidência do ISS, então eu preciso verificar se esse serviço que não está no campo de incidência do ICMS, ele está no campo de incidência do ISS, porque não é simplesmente o fato de não estar no campo de incidência do ICMS que ele está automaticamente no campo de incidência do ISS. Eu tenho que verificar se esse serviço está elencado expressamente em algum item da lista. Aí que surge a polêmica. Está ou não está? Porque para ser tributado pelo ISS, esse serviço de provedor de acesso à internet tem que estar elencado expressamente na lista de serviço. Aí eu também tenho uma diferença de entendimento. Os tribunais superiores têm o entendimento de que esse serviço não está incluído expressamente na lista de serviço, então não seria tributável pelo ISS. Tem até um projeto, tem um projeto de lei aí tramitando no Congresso Nacional para incluir o serviço de provedor de acesso à internet na Lei Complementar 116, e incluir vários outros serviços, porque a lei é de 2003, imagine, será que não atualiza, não surge outros novos serviços? A Lei Complementar 116 não passou por nenhuma modificação desde 2003, aí 13 anos, quase 13 anos de vida da sua publicação. Então tem um projeto de lei complementar aí, se eu não me engano é 366 ou 386, para incluir o serviço de provedor de acesso à internet, dentre outros serviços. Vai mudar muito, principalmente o serviço do item 1, que trata do serviço de informática. Só que esse não é entendimento do município de Goiânia. Para o município de Goiânia, o serviço de provedor de acesso à internet está sim incluído na lista. E ele é sim tributável pelo ISS. Vamos ver como está aqui na legislação? Vamos lá. Aqui, artigo 160 do decreto 1786. Olha aí, as atividades dos provedores de serviço de conexão à internet são consideradas operações de prestação de serviço de valor adicionado ao serviço de telecomunicação, sujeitando-se somente à incidência do ISS. Olha aí,
né? O regulamento aí do Código Tributário Municipal de Goiânia fala expressamente que há incidência do ISS aí no serviço de provedor de acesso à internet. Não é esse o entendimento, dos tribunais superiores, mas do município de Goiânia e de vários municípios consideram que isso está sim, né, elencado expressamente na lista, então pode ser tributado pelo ISS. Beleza, pessoal? Então é isso daí. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida aí? Alguma dúvida na transmissão? Alguma dúvida sobre os temas discutidos? Se alguém não pegou alguma parte, assiste na retransmissão. Se tiver alguma dúvida, alguma dúvida, ok, claro, entenderam a diferença, né? Entenderam a diferença de como que o município de Goiânia entende a esses pontos e em relação à jurisprudência dos tribunais superiores. Isso é muito importante aí saber essa diferença. Beleza? Então é isso daí, pessoal, né? Espero que vocês tenham gostado. Isso aí normalmente há a bitributação nesses serviços aí, né? Os estados continuam cobrando ICMS nos serviços aí nos serviços daí dos provedores de acesso à internet. Por quê? Porque a súmula do STJ não é vinculante. Não é vinculante e não foi nem julgado na sistemática dos recursos repetitivos. O que foi já julgado, acho que foi o serviço de habilitação de celular. Esse acho que já foi julgado, né, na sistemática dos recursos repetitivos. Então, se não é vinculante para o Estado, ele vai continuar cobrando até ser aprovada essa lei complementar, esse projeto de lei complementar que altera a lei complementar 116 e coloca expressamente na lista de serviço. Ok? E tem uma decisão aí vinculante em relação à não incidência do ICMS na atividade de provedor de acesso à internet. Aí o que ocorre? O município cobrando ISS e o Estado cobrando ICMS, bitributação. Como que o contribuinte, sujeito passivo nesse caso, pode se defender? Ação de consignação em pagamento. Lá, conforme previsto no artigo 164, inciso 3 do CTN, quando há duas pessoas jurídicas cobrando sobre o mesmo fato, sobre a mesma atividade. Beleza, pessoal? Então era isso daí, né? Até mais, até breve, até a próxima transmissão. Tchau.